Escolar Roberto Trompowsky é a escola mais antiga de Joaçaba, que foi inaugurada em 15 de julho de 1935, construída de madeira com 4 salas de aula. Mais tarde, tendo em vista o aumento da população na cidade e a grande procura de matrículas para a escola primária, a escola precisou ser ampliada no início da década de 1940. Em 1943, houve o lançamento da pedra fundamental para a construção de um prédio em alvenaria, que teve a presença de líderes estaduais na inauguração. Esse estabelecimento de ensino teve como seu primeiro diretor efetivo o professor José Mota Pires, que teve sua vida inteira dedicada à educação. Excelentes professores marcaram a vida dessa geração, que hoje faz questão de educar seus filhos no já tradicional estabelecimento até o ano de 1980, quando foi demolido para a construção do atual edifício. No ano de 1998, o grupo Roberto Trompowsky contava com 476 alunos integrantes da educação infantil e ensino fundamental, primeira a quarta série. No ano de 2000, foram ampliadas as instalações físicas do grupo Roberto Trompowsky, com a construção de 8 salas de aula. Em 2003, concluiu-se a implementação dos anos finais do ensino fundamental e atualmente conta com 5 turmas de educação infantil, 21 turmas de anos iniciais de ensino fundamental e 15 turmas de anos finais do ensino fundamental, contando com aproximadamente 853 estudantes e 81 professores. Oi, meu nome é Camille, tenho 14 anos e estudo no nono C do CERT. Estou aqui desde 2017, no segundo ano. Estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, Antônio Carlos Pereira, mais conhecido como Bolinha. Tudo bem te chamar de Bolinha? Correto. Bolinha foi aluno do CERT e um grande pesquisador e colecionador de memórias aqui de Joaçaba e especialmente a nossa escola. E a gente tocou no assunto, você podia chamar de Bolinha. Por que teu apelido é Bolinha? Eu era mais fofinho, digamos assim. Com 15 anos eu era baixote e gordinho. E meus pais tinham um bar ali pertinho da onde é a farmácia do SESI, aqui nessa mesma rua de Getúlio Vargas. E eu era o garçom do bar do meu pai. E os amigos que vinham ali, os frequentadores, chamavam de Bolinha para me provocar. E eu ficava muito bravo. Envaretado, como a gente dizia naquele tempo. E eles, percebendo que isso me incomodava, chamavam mais ainda. Aí, um ano e pouco depois, eu fui convidado a fazer um programa de rádio, porque eu sempre gostei de música, especialmente aquele período da Jovem Guarda. E sugeriram de colocar o nome do programa Discos do Bolinha. Na época, Joaçaba não tinha televisão, isso é 1966, então todo mundo só ouvia rádio. E o programa ficou no ar até 2016. Mas não era a minha profissão, eu era bancário. Né? Então eu fui bancário no Banco do Brasil de 1971. E o apelido é porque eu não gostava de ser chamado de Bolinha. Hoje eu, claro, assumi. No que você trabalha hoje em dia, e se no que você trabalha hoje em dia é algo que você sonhava quando pequeno, um objetivo, seu sonho, assim? Olha, eu não tenho um trabalho remunerado atualmente, é voluntariado. Então, eu colaboro no Teatro Alfredo Sigwald, onde eu já presidi de 2008 a 2012. Atualmente, eu sou diretor de promoção e de eventos. E também eu e minha esposa colaboramos na Igreja Católica, nós somos ministros da Santa Comunhão. E trabalhos comunitários, né, como, por exemplo, em 2017, quando eu presidi a comissão do centenário de Joaçaba. E conseguimos, graças à UNOESC, que cedeu o livro, imprimiu, editou o livro do centenário de Joaçaba, que era o meu sonho, que entrasse para a história, assim como já havia entrado 50 anos antes, o livro do cinquentenário. Terceira pergunta. De que data até que data você estuda aqui no CERT? Eu vim para cá em 1958, cursando o primário, primeiro aninho do primário. Eu nasci em 1950, então eu tinha 7 anos apenas, porque eu sou de outubro. Aqui eu estudei em 1958 como aluno da professora Terezinha Veloso Trevisani. Ela reside atualmente em Porto Alegre. Depois do segundo ano, eu fui aluno da professora Marlene Asma, e também no terceiro, e no quarto ano primário, da professora Neuza Fuga.
É interessante, vocês vão observar isso ao longo dos anos, o professor dificilmente vai lembrar de todos os alunos. Ele vai lembrar daquele que era mais sapeca, que incomodava mais, o que era mais aplicado. Mas o aluno não esquece um professor. É a profissão que enobrece a pessoa realmente. Então, em 61, eu concluí não, teria quinto ano primário, mas naquele tempo se fazia o exame de admissão. E você pulava a quinta série, quinto ano. Então eu vim estudar no SENEC. O SENEC era aqui, funcionava nos fundos do antigo Grupo Escolar Roberto Tromposki. Lá no fundo, onde dá hoje para a ABB, não existia a Geleio, na época, né, era tudo isso aqui, era o Grupo Escolar Roberto Tromposki, que tem uma característica curiosa. Ele era em forma de C e começava já a partir da calçada, então ele era muito extenso. E além das salas de aula, nós tínhamos o pátio para as brincadeiras e no sábado, pela manhã, o Grêmio literário, o Grêmio escolar, onde quem sabia, quem se encorajava, subia no palco, um tablado que tem ali, onde minha irmã Terezinha Aldete está dançando nesse tablado, junto com outras duas crianças. Mais para frente tinha a área coberta, onde nós fazíamos o lanche, e também educação física nos dias de chuva. Atrás desse espaço coberto, nós tínhamos um campinho para jogar bola. E ainda mais no fundo, tinha então uma área que foi adicionada para essas aulas do SENEC. Era ali que estudávamos até ser construído o prédio que hoje é Conexão, parece, ali atrás da prefeitura. Ali nós fizemos então, quando eu já cursava aulas de comércio, né, técnicas de contabilidade. Então eu estudei no SENEC em 65, 66 e até 69. Eu concluí aqui em 65, ali no SENEC, o ensino fundamental, que seria o ginásio, eu acho que hoje tem outra denominação. Anos finais do ensino fundamental. Então, a minha trajetória como estudante do ensino básico é essa. Eu formei em administração de empresas em 1978. E quando trabalhei na UERJ, de 1998 a 2003, por um período eu fui divulgador do vestibular. E depois do certo, você estudou onde mesmo? Fui para o SENEC. Eu não fui para o ginásio Marista primeiro. Ah, tá. Aí depois foi... Colégio Marista, que na época não era como hoje em dia, misto. Era ensino apenas masculino. Uhum. As meninas estudavam no Colégio Cristo Rei, atual Girassol, é isso? Foi superativo, hoje é o Girassol. E os meninos estudávamos no Ginásio Marista Frei Rogério, que a gente chamava de ginásio na época, né? Hoje é Colégio Marista. Esse colégio foi construído ali, concluída a construção dele, aí por 1942, inaugurado em 43. Então, ele é mais novo do que o SET. O nosso Tromposki foi inaugurado em 1935 e tem formado gerações e gerações, não só de joaçabenses, de pessoas de toda a região. No meu tempo a gente chamava o Tromposki, que era difícil de pronunciar, nós chamávamos de Roberto. Vou estudar no Roberto. Hoje é 7. Aí meu neto, quando veio estudar aqui em 2019, ele perguntou, vô, e onde que é o 8? O 7 para ele era o número 7. Então o Roberto nos divertiu com essa pergunta, né? E onde que é o 8, se ali é o 7? Você conservou alguma amizade com o Sérgio? Várias. Mesmo pessoas que tenham ido morar longe daqui, como a minha primeira professora, de quem eu falei. Nós temos amizade, já tínhamos com a família Veloso, antes mesmo de eu ser aluno dela.
A professora Neuza Fuga é também de família tradicional daqui, a gente se comunica, além de colegas de aula. Hoje ainda eu estava falando com um ali no centro. Então, a escola faz amigos, né? Na escola você aprende não apenas uma profissão, você aprende para a vida também. E é esse papel que os nossos professores têm desempenhado com valentia, dá para dizer, que não é fácil ser professor. Você imagina hoje em dia, no meu tempo, o aluno obedecia tudo que o professor falava. Hoje o aluno traz um celular e é muito difícil fazer com que ele preste atenção na aula. Tem que recolher o celular antes de começar a aula. Se a mãe chamar, alguém que avisa o celular vai ficar na secretaria. Teria que ser assim, né? Para evitar essa dispersão de atenção. Porque você está na escola para aprender. O teu momento é agora, é esse, né? É o meu pensamento. Mas eu estou com quase 74 anos, pode ser que vocês jovens pensem diferente, né? Mas é como eu percebo as coisas assim, meio a moda antiga, tá? Tudo bem. Você tem alguma história marcante que aconteceu aqui dentro da escola? Nada assim de excepcional que pudesse contar. Uma lembrança boa? Não, mas lembranças boas, lembranças positivas, né? Do coleguismo, da debandada na hora que tocava a sineta e todo mundo se mandava correndo, né? Na chegada, nada mudou. Não Mas mesmo. mudou, professora, porque na chegada nós tomávamos distância, fazia fila indiana, tomava distância do colega da frente, ficava aquela fila bonita. Nós cantávamos o hino nacional antes de entrar em sala de aula, né? Então, me parece que essa evolução que aconteceu ao longo dos anos deixou em prejuízo alguns aspectos que nós levávamos muito em consideração. Desculpe eu falar assim, não é para vocês em especial. Nem para a Ana Clara, nem para a Adela, nem para a Laura e nem para você, Camila. É uma observação que eu faço nos dias de hoje, né? Há um humorista da Folha de São Paulo que costuma dizer que a coisa melhorou para pior. Então, melhorou em diversos aspectos. Hoje você tem ao alcance do dedo no celular toda a informação que você precisa sobre o que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, isso te isola da convivência. Você tinha comentado ali que uma professora é muito marcante na vida de um aluno, né? Com certeza. E você tem alguma, assim, uma professora que marcou muito a sua vida? Ela foi primeiro minha diretora e mais tarde professora. Mais tarde foi quando eu fui estudar no SENEC e ela lecionava português. Eu não tenho aqui a foto dela, mas vocês têm ali e poderão mostrar. A dona Cirila de Menezes Prati, autora do livro sobre Chica Pelega do Taquarussu, História do Contestado. E a dona Cirila foi uma pessoa assim em quem eu me apeguei muito. Ela me tratava por tonico. E sempre que nos encontrávamos, um desejava ao outro feliz Páscoa, independente da época do ano. Páscoa é a ressurreição, é a alegria por estarmos vivos. Então, eu posso dizer que a dona Cirila de Menezes Prati foi a figura marcante dos meus tempos de escolar, mesmo tendo mais tarde cursado faculdade e tudo. Mas esse sentimento que eu trago por ela é marcante e eu vou conservar sempre. Bom, tem alguém da sua família que estuda ou estudou aqui? Todos os meus 6 irmãos, muitos sobrinhos meus e até netos estudaram aqui no SENEC. Aqui no CERT. Uhum. Nós somos 7 irmãos, eu sou o do meio. Minha irmã mais velha, hoje com 80 anos recém-completados, fez o primário aqui. Minha irmã caçula, que nasceu em 61, também foi aluna aqui no São Paulo. Todos nós viemos estudar aqui. Nós morávamos na mesma rua, na Getúlio Vargas,
E mesmo morando pertinho, eu conseguia chegar atrasado. É tradição de família. Você acha que muita coisa mudou aqui? Mudou desde o prédio, né? Desde o prédio, as condições de ensino, o uniforme. Mas eu acredito que o Tromposki mantém a essência daquilo para o qual ele foi criado, lá nos anos 30, que é formar cidadãos. E isso eu percebo nas novas gerações que continua acontecendo. Você aprende aqui não apenas para cursar uma faculdade depois, né? Você aprende para a vida. E aprende como? Pelo exemplo da direção, dos professores, pelo entusiasmo na hora da educação física, que eu acredito que vocês continuam praticando jogos. Então, o que eles fizeram? O mesmo projeto da construção desse grupo escolar em forma de C, ou seja, duas pontas e no meio um corredor muito comprido com diversas salas de aula, esse mesmo projeto foi aplicado em diversas cidades do estado. É uma medida inteligente, porque você poupa em fazer projetos, tem apenas que adquirir um terreno com a dimensão suficiente para encaixar essa escola ali. Então, isso é muito marcante na história de vida das pessoas. Qual era a matéria que o senhor mais gostava e por quê? Tenho certeza que matemática não é. Curiosamente, história, que eu me dedico Adivinha? à história, e eu ficava em segunda época. Eu não era muito quietinho, né, professora Janete? Então eu levava a bomba, mas nunca reprovei. Né? Realmente a história é fascinante. Com a geografia eu tinha dificuldade. Matemática eu levava, português eu gosto muito também. E eu escrevo às vezes alguns artigos para revistas, jornais, mas é um exercício muito sofrido para mim, muito dolorido, porque eu fico rebuscando as palavras e relendo depois de pronto, e riscando e readequando. E ainda, antes de mandar para a publicação, eu passo às minhas filhas, Luciana e Caroline, e elas revisam tudo. Raramente mexem no conteúdo, mas às vezes sugerem, ó, aqui ficava melhor falar, lembrar disso e daquilo. E minha esposa também me incentiva muito. A Marina foi professora de primário, mas não aqui. Aqui ela trabalhou na CREP, que ela é de Porto União, e lecionou também em Canoinhas e também em Caçador, que foi quando nos conhecemos em 1972. Se cabe um comentário rápido, naquele tempo, Joaçaba abrangia, era sede de vários municípios na educação, Caçador inclusive. E a Marina lecionava em Caçador e veio na metade do ano fazer um curso, se eu não me engano, a reciclagem, que chamava. Os professores vinham para cá para fazer essa reciclagem em sala de aula. E ela caiu na mesma sala de aula que a minha irmã, Terezinha Aldete. E a Terezinha ia casar na metade daquele mês, de junho de 1972. De julho, mês das férias. Julho de 72. Eu não tinha namorada na época. E a Terezinha convidou uma colega do curso com quem ela simpatizou muito, que era a Marina. Nós fomos padrinhos do casamento naquele final de semana. E então nos conhecemos desde 72, em outubro iremos completar 49 anos de casados, com 4 filhos, 3 netos e 2 genros e uma nora. E muita alegria e gratidão a Deus por toda essa trajetória. Obrigado. Tem alguma coisa que o senhor sente saudades da sua época que você estudava aqui? Sim, não precisava trabalhar. Pai e a mãe acordavam para ir para a escola.
fazia um lanchinho gostoso para a gente, chegava aqui, era bem tratado pelos professores, pelos funcionários. Eu lembro até da senhora que fazia a merenda para nós. E a comida daqui da tua época era boa? A recordação? A comida, porque comida? falavam que era muito melhor. A comida era boa, mas eu enjoei de canjica e de arroz doce com leite. Eu enjoei. Raramente eu consigo comer isso, porque era todo dia. Mas era muito bom. Sem dúvida, era muito bom. Era muito bom e deixou saudades. Um tempo assim que vocês devem aproveitar, porque não volta mais. Valorizem até o puxão de orelha que vocês levam do professor. Porque o professor está no lugar dos pais. E se ele não ama a profissão e não ama os alunos que ele tem sob a sua responsabilidade, é melhor que ele mude de profissão. Como era a escola em questão de estrutura e horário de entrada? Naquele tempo? Não, eu estudava de manhã. Meus pais, minha mãe sempre nos colocou para estudar de manhã. Eu não ficava vagabundeando, dormia até a hora que bem entende. Então acordava cedo, se aprontava para vir para a escola, ela fazia um café reforçado para nós. Começava 15 para as 8 e até 15 para meio-dia, se não me falha a memória. Acho que os horários eram esses. Eu lembro sempre que a professora nos trazia no pátio, aqui na frente da Igreja Catedral, e nos ensinava a ler as horas no relógio. Né? Naquele tempo, não é que o celular não trouxesse a hora naquele tempo, não existia celular. Então nós tínhamos que aprender a ler no relógio, nós crianças ainda não sabíamos. E as professoras tinham essa paciência de nos ensinar. E como hoje tudo até em função da tecnologia moderna, é tudo muito imediatismo, as pessoas não têm muita paciência de ficar te ensinando a ler as horas. Mas é essencial saber, sem dúvida. Agora eu sei. Parabéns. Porque sempre que você aprende uma coisa nova, é um dia que valeu a pena ter vivido. Né? O que mais? Você mostrou muitos livros, muitas coisas. E a gente queria te perguntar como você tem acesso a tantas fotos e informações da escola e se você que guardou tudo. Tá, eu, quando presidi a comissão do centenário de Joaçaba, em 2016 e 2017, nós fizemos uma campanha para as pessoas trazerem objetos e fotos antigas. Eu já colecionava antes disso e passei a me dedicar mais a partir dali. Com a facilidade de conservar as fotos no computador, né? Então isso ficou mais prático. E assim eu tenho também um amigo que é aqui de Irmão Oeste, mas reside atualmente em São José, na Grande Florianópolis, que é o Evandro César. O Evandro coloriza essas fotos. Então ele me ajuda muito com essas fotos colorizadas, porque você atualiza aquela foto. Né? Então eu devo à generosidade de muitos amigos essas fotos que eu tenho. Fotos e livros também que eu coleciono. Tem uma razoável coleção. E o melhor, com a possibilidade hoje da foto digital, você pode passar para outras pessoas o que antes precisava ser impresso e tinha um custo elevado. Hoje, realmente, isso melhorou para melhor. A gente viu muitas fotos suas com artistas, cantores, atuais da década de 70, 80 e 90. Sim. Qual ou quais você tem lembranças mais interessantes ou que te emocionou mais? Me emocionou eu entrevistar meus cantores favoritos, né? Roberto Carlos, que esteve aqui em 67, em 73, e quando voltou 6 anos depois, lembrava de Joaçaba. Raul Seixas, que veio aqui em 1976, e a entrevista que eu fiz com ele foi colocada na internet por alguém, que até hoje desconheço quem foi, e tem milhares de acessos àquela entrevista que foi gravada em fita cassete. Mas o que me emocionou muito foi o Antônio Marcos, cantor Antônio Marcos, pelas histórias que ele contou, pelo
sentimento familiar que ele tinha no quarto de hotel onde eu entrevistei antes do show. Ele tinha foto da filha dele que ele tinha trazido e estava ao lado dele. E contou histórias assim, emocionantes da vida dele, ele é falecido já. Porque Joaçaba, na época, como eram outros tempos, não tem dúvida, né? Tinha pouco acesso à televisão, Joaçaba trazia esses cantores. Nelson Gonçalves, Ângela Maria, cantores de diversos estilos. Tiveram também o conjunto instrumental Jordans, que vocês não conhecem, mas podem pesquisar no YouTube. Hoje o YouTube é uma facilidade, tem de tudo lá. É um conjunto instrumental maravilhoso, premiadíssimo. Enfim, foram muitos artistas. Eu não tenho de memória assim, aqui na frente do microfone, de uma filmadora, eu não tenho a facilidade de lembrar de todos eles. Mas foram muitos artistas e todos eles marcantes, marcantes. As pessoas vinham de longe para assistir. Quando o Roberto Carlos chegou no aeroporto, naquela tarde de 22 de julho do ano 67, a cidade esvaziou. Foi todo mundo para o aeroporto assistir a chegada do Roberto. E nenhum desses artistas teve uma decepção que foi que você menos viu. Olha, eu até vou tomar um gole d'água. A minha decepção foi por estar desinformado. Quando o Zé Ramalho veio a Joaçaba, eu fui entrevistar o Zé Ramalho, lá no Silveirão, no ginásio de esportes do Silveira, infelizmente demolido porque tinha muita história da cidade. E fui entrevistar o Zé Ramalho e ele foi atencioso comigo. Menos quando eu perguntei, e a sua esposa Amelinha, como está, essa grande cantora? Olha, ela vai muito bem, mas a gente se separou faz mais de ano. Eu conto para vocês, mas meus ouvintes nunca ouviram essa entrevista, não, porque eu fiquei com vergonha de mostrar. Mas nunca tive decepção com artistas. Geralmente eles são pessoas de origem humilde, que valorizam muito o que conquistaram, como o Roberto Carlos, por exemplo. Estou entrevistando o Roberto, na segunda vez que ele veio para cá, antes do show, no vestiário do ginásio Ivo Silveira. E alguém veio e disse, Roberto, dá licença, você entra em seguida, já vamos te anunciar. Ele disse, então, manda esperar eu responder a pergunta aqui do Bolinha e depois eu posso começar o show. Sabe, então, é uma pessoa que, pela humildade, pela atenção que ele dá para as pessoas, merece todo esse sucesso que ele alcança, além da qualidade da sua obra. Né? Mas nunca tive nenhuma decepção assim com artistas. Mesmo agora no teatro. Né? Nós tivemos essa semana eu estou falando, 17 de maio de 2024, para situar quem assiste. Nós tivemos a presença de um grupo de argentinos que residem atualmente no Rio Grande do Sul, chamado Star Beatles. Dois remanescentes da vez anterior que eles estiveram aqui, o Nino Salazar e o Francisco de Salvo, eu já conhecia de outras ocasiões, porque eles já vieram 5 vezes ao teatro. E tivemos um relacionamento dos mais amigáveis, almocei com eles, apresentei o show deles. Né? Então, eu sempre tive assim, boas experiências com cantores, com artistas em geral. Comparando as diferentes épocas que você viveu aqui na cidade, a cultura sempre foi valorizada? E como você vê a cultura como meio de informação de pessoas? Joaçaba é um polo cultural. Né? Joaçaba era conhecida como a capital cultural do oeste catarinense. Não é fácil. Não é fácil. No teatro mesmo, Teatro Alfredo Sigvald, nós encontramos muitas dificuldades para disseminar a cultura. Houve épocas mais difíceis, não há dúvida. Atualmente, o teatro, com as suas oficinas de arte, oficinas culturais, conta com perto de 500 alunos inscritos que recebem 2 aulas semanais, totalmente gratuitas.
Não é que o teatro tenha tanto dinheiro assim. O teatro lida com muita dificuldade financeira, mas conta com o apoio e a compreensão dos nossos vereadores, que autorizaram a prefeitura a fazer um repasse anual em valores financeiros para SCASO, que é a entidade, Sociedade de Cultura Artística de Joaçaba e Rio do Oeste, a entidade responsável pelo teatro. Joaçaba, então, repassa esse valor mensalmente e, com ele, nós conseguimos pagar os 15 professores que dão aula para esses quase 500 alunos. E o Val do Oeste também nos auxilia, fornecendo 2 professores e uma pessoa que coordena essas oficinas culturais. Nós temos apenas 3 ou 4 funcionários efetivos. Então, é muita coisa para dar conta, né? E essas pessoas já têm sua atividade na secretaria e tal. Então, com esse funcionário cedido pela Prefeitura de Val do Oeste, nós temos condições de administrar o ensino, o aprendizado com essas pessoas das mais variadas faixas etárias, desde 5, 6 aninhos, na verdade um pouco mais. É interessante que o aluno já esteja alfabetizado, né? Mas para a dança tem umas piquiruchas lá que encantam todo mundo. Até pessoas de bastante idade que fazem parte do coral, ou de aulas de violão, de violino, canto coral, né? Então, fazer cultura não é fácil, mas é altamente gratificante pelo resultado que apresenta. E agora é aquele momento da foto, sabe? Que a prof comentou que você podia mostrar suas fotos, livros ali. Sim. Aí, se você quiser mostrar agora. Escolhe uma foto. Aqui, por exemplo, a foto de baixo, que você tem ali, mostra a fachada, a Avenida 15 de Novembro, com o chafariz que existia na época, isso aqui nos anos 70, os carros estacionados em frente à prefeitura, em círculo, né? Lá atrás, o edifício Pedrini, que hoje é uma marca da cidade, edifício ainda em construção, né? Em 1960, eu tinha 10 anos. Vinham esses fotógrafos de fora e fotografavam cada aluno num cenário, né, montado. E depois de pronta a foto, então se trazia um dinheiro de casa para pagar aquela foto depois que ela ficava pronta, um tempo depois, não era a facilidade de hoje. E meus pais adquiriram a foto e ficou guardada lá em casa. E é um momento marcante, assim, que prova que eu tive aqui. Assim, eu vou te dizer algo e você vai me dizer uma palavra que você, pra você, significa aquilo. Eu sou muito ruim nesse exercício, mas tento. Ser professor. Ser professor? É isso? Ser professor é uma frase só. Uma palavra. Pode? Nobreza. Dignidade. Você quer falar a frase? Ser professor é a profissão mais nobre que existe. Ser estudante. Ser estudante é uma barra pesada. Não é fácil ser estudante, mas é necessário. Ser estudante é a hora de se aplicar para o futuro. Lembrança. São muitas e a maioria delas são positivas. Lembrança da infância, né? Passada aqui nesses corredores, nessa rua, quando a cidade nem calçamento não tinha. Dá para dizer, como diz aquela canção, a gente era feliz e não sabia. Né? Ataúfo Alves, que descreve isso muito bem, num samba chamado Meus Tempos de Criança. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Né? Procurem conhecer essa canção, Meus Tempos de Criança, que ele é de um lugar pequeno, em Minas Gerais, chamado Miraí. E ele cita também a terra natal na letra. Uma motivação. Família. Família. E por último, Sérgio. Por último, Sérgio.
Certo? Faz parte da minha história, da história da minha família, da história da cidade. Abençoados sejam os que ensinam aqui no certo e motivam muitos alunos a virarem professores também. É isso. É isso? Agradecemos a participação do Bolinha. Foi muito interessante conhecer um pouco da história dele, pelos seus relatos e as suas vivências aqui na escola. Convidamos você que está assistindo a ver o episódio passado e ver os próximos episódios que vão ser lançados aqui no YouTube mesmo, no podcast. No Podcert, né? Podcert. E você merece um abraço. Um excelente repórter. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Parabéns a você.